Então, boa noite a todos. Um prazer conhecer a casa de vocês. Nunca tinha vindo aqui. Conheço o Zé, porque o Zé está em todas, né? Ele é bem popular na nossa região. E espero que essa noite a gente saia um pouquinho melhor, como ele disse na prece, do que a gente chegou aqui, né? A gente alivie, a gente faça as reflexões sobre um tema. Esse tema que ele até escreveu na lousa não é um tema novo, porque aposto que todos nós que lemos o Evangelho, quem tem costume de fazer o Evangelho no lar, ou quem folheia de vez em quando o Evangelho, se depara com esse tema, o perdão. E lá nesse capítulo, lá, amai os vossos inimigos, Pedro pergunta a Jesus, mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? 7 vezes? Jesus responde para ele, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Através dessa passagem, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre esse sentimento tão difícil, que tem levado tantas pessoas à perdição, à morte, a tantas incompreensões nesse mundo. O que é perdoar, afinal? Nós nos deparamos com situações cotidianas do tipo, olha, fulano me fez um mal. Ah, fulano te fez um mal? Você é espírita, vai lá e perdoa. Não, mas eu não estou me sentindo bem, não sei, eu estou me sentindo mal, o que ele fez ainda está me prejudicando tanto. Vai e perdoa, porque você vai ganhar um obsessor se você não perdoar, hein? A gente ouve muitas pessoas falando assim, vai lá e perdoa, porque senão você vai ganhar um obsessor. E aí o que a gente faz? Vai lá, pede essa desculpa da boca para fora, para ficar de bem com a consciência, falar, ai meu Deus, como ele foi bom, ele perdoou o fulano, né? A gente quer sempre sair por cima, de bonzinho, quando na verdade o perdão não é nada disso. O perdão a gente vai começar a perceber ao longo dessa conversa que ele é um sentimento que vem de dentro para fora. Muito bem, se alguém chegar para vocês e falar assim, olha, vamos falar um absurdo, aquilo que vocês não concordam. Qual que é a primeira reação que a gente tem? Ou se vem alguém e dá um tapa na sua cara. Qual que é a primeira reação? Vocês vão ficar felizes, a gente ficar todo mundo contente, nossa, ele me deu um tapa na cara. Não, né? A gente vai ficar com muita raiva. A gente vai ficar com raiva. E a raiva é um sentimento natural. Ao contrário do que muita gente pensa, quando a gente, de alguma forma, é mexido, é cutucado, é normal sentirmos a raiva. É uma reação biológica. O nosso organismo reage. A gente tem instinto de proteção, não tem? Então a raiva, ela é natural. O que não é natural é a gente fazer um ninho, arrumar uma casinha e trazer essa raiva para morar com a gente. Então a raiva, ela é uma sensação que dá e passa. Mas a raiva, se a gente trazer ela para dentro da nossa vida, colocá-la dentro de um ninhozinho, dar comidinha para ela, ela vai se transformar em um outro sentimento, no ódio. E aí é que começa os problemas da nossa vida. Por quê? Porque quando uma pessoa faz muito mal pra gente, nos prejudica, a gente fala assim, eu não vou perdoar, não quero não. E aí começa aquela fofoca, porque tem sempre um amigo, um vizinho que faz uma fofoca, né? Ai, mas olha, o que fulano fez com você é um absurdo. Se eu fosse você, não perdoaria não. Olha, mas você tá sabendo que ele foi falar de você pro Beltrano, pro Ciclano? Aí começa toda uma cadeia de sentimentos negativos. E o que nós fazemos? Começamos a alimentar dentro de nós, muitas vezes, situações que não são verdadeiras. Nós alimentamos, trazendo para a nossa vida situações que nem sempre são verdadeiras. Nem sempre aquele ódio, aquela fofoca que as pessoas dizem para a gente, é realmente o que a outra pessoa está pensando ou sentindo. Mas a gente começa, por conta própria, a alimentar sentimentos negativos, pensamentos negativos, que vão nos prejudicar e muito.
Tem gente que perde encarnações atrás desse sentimento de vingança, de ódio. Por quê? Porque não consegue se libertar do mundo que criou. Porque Joana diz, olha, dê um tema para sua mente que ela alucina sobre esse tema. Dá um tema, qualquer que seja. Se eu falar para vocês agora, ó, pense em um abacaxi. Todo mundo pensou já no abacaxi. Eu nem precisei completar a frase, eu tenho certeza que todos pensaram em um abacaxi. E assim é a nossa mente também. Se eu falar para vocês, ó, pense em uma pessoa que vocês não gostam. Pensaram. E a nossa mente vai funcionando assim. Se eu jogar dentro da minha mente sentimentos de ódio, de raiva, sentimentos negativos, o que é que eu vou estar levando ao longo da minha vida? Esse tipo de sentimento. Então, o perdão, aí o que adianta eu chegar lá para a pessoa e falar, olha, vem cá, eu te desculpo. Sendo que meu mundo interior está pegando fogo. Eu tenho muitas coisas, confusões mentais, angústias, a depressão que pode pegar a gente no meio desse caminho. O que eu vou estar ganhando com isso? Então, para a gente perdoar, o primeiro passo que a gente precisa fazer é desligar-se. Ah, mas como que é esse desligar-se? Desligar-se sentimentalmente da situação. Eu vou contar uma história para vocês, Divaldo Pereira Franco, todos aqui já devem ter lido algum livro do Divaldo. O Divaldo Pereira Franco, ele conta uma história de uma psicóloga, ela chama doutora Robin. Essa psicóloga é americana e ela estuda os comportamentos humanos em situações críticas. Por exemplo, em situações de medo extremo, ou uma situação de angústia muito, ou situações em que as pessoas perdem pessoas amadas, né? Todas essas relações que a gente tem no cotidiano. Então, ele vai contar a história de Megan. Megan, ela trabalhava numa repartição pública e tinha uma chefe insuportável. Então, a chefe era daquelas pessoas assim, você diz, bom dia, ela diz, olha, por que você chegou 5 minutos mais cedo? Ou se você chegasse atrasada, ela diria, por que você chegou atrasada? Era aquela pessoa que pegava no pé. E Megan começou a ficar enfadada disso, porque todos os dias ela chegava para trabalhar e estava lá a bendita da chefe no pé dela. Quero meus relatórios, eu quero a planilha, eu quero isso até o fim do dia, eu quero aquilo até o fim do dia. Ela começou a se encher disso. Ela falava, nossa, eu vou sair desse emprego. Eu não estou aguentando mais essa chefe. Mas antes de eu sair desse emprego, ela vai ouvir tudo que eu tenho para dizer sobre ela. Ela me paga. Ela está achando que vai sair barato? Tudo que ela me fez passar, essas humilhações na frente das pessoas, eu não vou deixar isso barato, não. Então, naquele dia, ela tinha ido trabalhar. Como de costume, a chefe tinha, pegado a coitada para Cristo e ela saiu para almoçar muito chateada, decidida realmente a sair daquele emprego. E durante o almoço ela encontrou a doutora Robin, que é essa psicóloga. E a doutora Robin disse assim, olha, eu vou fazer um seminário agora à tarde, se você quiser vir participar comigo vai ser bom, porque eu estou vendo que você está pesada, você está com um semblante pesado. O que está acontecendo? Então, Megan começa a desfiar o seu rosário. Porque a chefe isso, porque ela me fez aquilo, porque a chefe aquilo outro, porque eu não aguento mais essa chefe. A doutora Robin disse, Megan, venha para o meu seminário hoje à tarde. Ela disse, doutora, a senhora só pode estar maluca. Como que eu vou faltar do meu serviço tendo a chefe que eu tenho? A senhora está maluca? Se eu faltar, é capaz ela me mandar embora. Uai, mas você já não quer sair desse serviço de qualquer forma? Venha para esse seminário. Megan pensou e disse assim, quer saber? Eu já estou disposta a sair desse serviço. Eu vou lá nesse seminário, porque eu não tenho nada a perder. Chegando nesse seminário, a doutora Robin começou a falar sobre o perdão. O perdão, ele é uma ferramenta psicológica. Hoje em dia, todos nós devemos trabalhar esse sentimento dentro de nós, porque o perdão nos liberta. E ela começou a refletir, o que eu estou fazendo aqui no seminário falando de perdão? Se essa doutora Robin está achando que eu vou perdoar essa minha chefe, ela está muito enganada. E no decorrer do seminário, a doutora Robin começou a conversar, falando, olha,
a gente tem que começar a fazer um processo de desligamento das pessoas que a gente não gosta, de parar de alimentar dentro do nosso coração a raiva, sentimentos de angústia. E ela saiu daquele seminário modificada. No final da tarde, Megan era outra pessoa com outro pensamento. Ela pensou, eu não vou ficar escrava daquela chefe doente. Ela é uma doente. Se eu ficar ligada mentalmente a situações cotidianas, situações ruins, eu é que vou estar sendo prejudicada. Ela não, ela é uma doente. Muito bem. Foi para casa, dormiu. No outro dia, foi para o serviço disposta a suportar a chefe. Então a chefe disse, olha, ela disse, bom dia. Ela disse, por que você faltou ontem à tarde? Olha, eu marquei uma falta para você, seus relatórios estão atrasados, estão na sua mesa, e eu não quero saber, quero tudo pronto para hoje à tarde. Ela disse, olha, eu queria te chamar para tomar um chá. Ela, um chá? Ninguém nunca nessa repartição me chamou para tomar um chá. Por que você está me chamando? Você quer alguma promoção? É isso? Seu salário não está sendo suficiente, então você quer uma promoção. Ela disse, não, é que eu precisava de uma companhia para tomar um chá e pensei na senhora. Muito bem. Passou o dia e na hora do chá saíram as duas. E a chefe olhou para Megan e disse assim, olha, sabe que eu estou impressionada com o seu convite? Ninguém nunca nessa repartição me chamou para tomar uma xícara de café, uma xícara de chá. Eu sei que eu tenho sido uma péssima pessoa, uma péssima chefe, uma péssima amiga, mas eu tenho que te falar uma coisa. Eu me separei do meu marido. Ele não era o marido, ele era um monstro, ele me agredia. E outra, você sabe que eu tenho filho, né? E meu filho está envolvido com drogas. Você sabe o que é passar a madrugada inteira esperando um filho voltar da rua? E ela, eu tive muitos problemas também com meu pai. Eu odeio gente. Meu pai, ele sempre me agredia muito. Aquela história de violência doméstica, você conhece? Começou a conversar com Megan. E Megan então começou a perceber, meu Deus, ela não é uma pessoa má, ela é incompreendida. É uma pessoa que teve o seu sofrimento, sofreu demais na vida. E é incompreendida. Ninguém a compreende. E ela é amarga. Então, Megan apresentou a doutora Robin, a sua chefe. E ela começou a fazer os tratamentos, começou a frequentar os seminários. E ela começou a entender o desligar-se emocionalmente. Não ficar alimentando pensamentos ruins a respeito da figura, das pessoas que ela tinha tido um relacionamento ruim. Então ela começou a perceber que o primeiro trabalho de desligamento que ela tinha que fazer era com o pai. E ela tinha projetado a imagem do pai no marido. E como ela não tinha uma boa relação com homens, tanto com o pai quanto com o marido, ela tinha falta de ternura e afeto para lidar com o filho. Ela tinha parado para perceber que nunca tinha dado um abraço no filho dela. Ela nunca tinha tido uma palavra doce para com o filho dela. Então, através dessa história, nós vamos percebendo esse desligamento que Joana de Ângeles pede para fazermos. O que é desligar-se? É sair da zona de conflito. É não ficar alimentando quando uma pessoa fala mal ou faz alguma coisa de ruim para nós, alimentar isso na nossa mente. Dar poder a uma coisa que nem sempre tem poder. Isso é o primeiro processo do perdão. O outro processo do perdão é um pouco mais complicado. É saber ouvir com um terceiro ouvido, diz ainda Joana de Ângeles. Mas como que é ouvir com um terceiro ouvido? Tenho dois, como é que eu vou ouvir com mais um, né? Esse terceiro ouvido é um ouvido neutro. Nós estamos todos em família, em relacionamento profissional, em relacionamento com os nossos amigos, com pessoas que pensam diferente de todos nós. Eu penso diferente de vocês, alguns de vocês podem até pensar como eu, mas é muito difícil termos uma convivência pacífica onde todo mundo pense igual. Então, diariamente, ou pelo menos uma vez na vida, as pessoas vão discordar da gente. Nós vamos ser enfrentados. As pessoas vão nos jogar verdades na cara. E o que cabe a nós fazermos? Saber ouvir.
Porque nem sempre, como pensava Megan lá na história, nem sempre a pessoa pode ter tido um bom dia ou uma boa noite para ela estar falando aquilo pra gente. Muitas vezes nós somos o quê? Aquela coisa, né? Fulano descontou tudo em mim, estava com raiva, veio e descontou tudo em mim. Eu não tinha nada a ver com isso, mas ele veio e descontou mesmo assim em mim. Muitas vezes isso vai acontecer na nossa vida. E a gente, já pensou se a gente parar para se magoar toda vez que isso acontecer? Já pensou o quanto de pesar, o quanto pesada vai ser a nossa vida? Nós vamos ficar arrastando corrente as pessoas junto com a gente. Com pensamentos, alimentando pensamentos, sentimentos. Então nós temos que aprender a ter um terceiro ouvido, um ouvido neutro sobre as besteiras ou sobre as coisas que a gente não gosta para a gente ouvir. Então o primeiro processo, o desligamento sentimental com a situação e depois usarmos um ouvido neutro, um terceiro ouvido, para a gente aprender a lidar com as situações do nosso dia a dia. Isso é fácil? Não é fácil. Porque nós temos o nosso orgulho, nós temos ainda diversos vícios dentro da nossa natureza que nos impedem de ser pacíficos. Quando Jesus disse, ó, sede mansos e pacíficos, é porque de certo a gente é pacífico? Não. Tem gente que tem aquele ditado que diz, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair da briga, né? Parece que um ditado assim. Tem gente que vai levando a vida assim, com contendas, com brigas, com vizinho, com mãe, com familiares. E isso prejudica quem? Além do relacionamento, a pessoa. Porque vai chegar no plano espiritual como? Falida. Teve a oportunidade de reconquistar, teve a oportunidade de passar por tudo aquilo lá e sair de uma forma vencedora, mas não aguentou, porque os vícios falaram mais fortes. E aí o que acontece? Fale. Chega no plano espiritual com a carteirinha lá carimbada, falido. Veio com todas as pessoas que podia ter vindo. Pai, mãe, os amigos ali para dar uma escorada na hora que está meio desesperado. Uma situação financeira tranquila, não é muito rico, mas também não é muito pobre, né? E vai chegar lá que jeito? Falido. Porque não aprendeu a desenvolver o ouvido neutro, a desligar-se de situações, a arrastar pessoas e correntes para o resto da vida. E isso, quando a gente aprende a desligar-se sentimentalmente e aprende a ouvir com o terceiro ouvido, nós vamos ter qualidade de vida. Não tem aquelas pessoas, eu, por exemplo, conheço umas 2 ou 3 pessoas que são tão otimistas com a vida, que me faz bem ficar do lado da pessoa, porque a pessoa tem uma visão tão bonita da vida, que eu falo, meu Deus, eu queria ser desse jeito. Quando eu estou com um problema, eu queria ter essa visão. A pessoa fala assim, olha, eu estou com um problema financeiro, eu estou desesperada porque tem muito mês e pouco dinheiro, eu não aguento mais esse mês. A pessoa, calma, você tem simplesmente o necessário para viver. O mês que vem está aí, esse mês está acabando, né? Tem sempre essas pessoas e essa é a maneira correta de encarar a vida e os relacionamentos. A gente aprendendo a fazer isso, nós vamos ter qualidade de vida. Por quê? Porque vão sumir muitas bronqueações da vida da gente, broncas mesmo que a gente tem. E a gente vai ter, o coração funciona melhor quando a gente está feliz, quando a gente está amando, o coração funciona melhor ainda, né? A pele fica bonita, a gente está sorrindo. E tem a questão de sintonia, a gente atrai para perto da gente o quê? Companhias espirituais melhores, companhias físicas melhores. A qualidade de vida é responsabilidade nossa aqui, porque não basta cuidar do espírito, nós temos que cuidar do corpo também. Né? A gente vem no centro, tomar passe, ler o evangelho, ler um outro livro, né? Para essa gente ganhar o conhecimento, mas nós precisamos cuidar do nosso corpo também. Ele é um instrumento, uma ferramenta, e muita gente está deixando para lá o corpo, né? Não descansa o quanto devia, não come o necessário, né? Não ama, não abraça. O abraço é muito importante nas nossas relações diárias. Quanto mais a gente abraça, mais tonificado fica o coração, a circulação melhora, né? E a gente é responsável por isso. A gente acha que não, que é só pela educação do espírito, mas pelo nosso corpo, pela nossa família, o bem-estar das pessoas que estão à nossa volta, nós somos responsáveis, sim. Então, o que Kardec pergunta aos espíritos
lá no Livro dos Espíritos. Ele pergunta assim, ó, os Espíritos, aliás, perguntam a Kardec. Ó, Kardec, como é que fica a situação dos espíritos quando desencarnam e tem alguma pendência aqui na Terra? Como é que eles ficam lá no plano espiritual? Aí os espíritos respondem para Kardec assim, olha, se esses espíritos com os quais tendes diferenças, eles forem evoluídos, eles vão simplesmente passar por cima daquilo e continuar a caminhada evolutiva. Mas se esses espíritos aqui, com os quais tendes diferenças, não forem evoluídos, poderás ter ganhado um inimigo. E aí é que mora o problema. Porque se o inimigo é pior encarnado, imagina desencarnado, o que ele não pode fazer. A gente tem casos de obsessões clássicas, citados, por exemplo, no livro da Ivone Pereira, Recordações da Mediunidade, a gente está até estudando lá com o pessoal do Maria Dolores, em que o espírito, em reuniões mediúnicas, diz assim, olha, você pode me pedir de tudo, para eu vir aqui a estimular um coração amigo a fazer caridade, vir aqui a pensar, estimular uma pessoa a vir, a trazer uma criança pobre, dar um prato de comida para uma criança pobre, mas não me peça para perdoar, porque você não sabe o que tem aqui dentro. E ela narra em diversas passagens no livro exatamente como funciona o processo da obsessão com os inimigos, com aquela coisa arraigada, com o apego do desencarnado com o encarnado, toda uma situações cotidianas. Por exemplo, ela narra um fato de um senhor muito simples, que o espírito Charles, que é o mentor de Ivone Pereira, ele, uma certa noite, acorda Ivone e diz assim, olha, nós temos um trabalho a fazer numa vizinhança aqui perto. Tem uma chácara onde vive um senhor ali e ele não consegue sair daquela chácara. Ele era um espírito, estava desencarnado já. Muito bem. E nós vamos trabalhar com você, Ivone, em desprendimento. Ela, tudo bem. Deitou, desprendeu-se e foi visitar esse senhor. E ela ela narra como estava a situação da casa, como estava a situação do sítio, tudo. E ele não saía dali porque ele devia para uma pessoa e ele tinha medo dessa pessoa ir tomar tudo que ele tinha naquela casa. A horta, o travesseiro, a cama, tudo, ele tinha medo daquilo. Então ele não conseguia sair dali. E aquela propriedade não conseguia ser habitada por ninguém e não conseguia ninguém morar, vender, não acontecia nada, ela estava parada ali naquela propriedade. Por quê? Porque um espírito tinha tido um apego ali. Então ele tinha raiva da pessoa que ele devia, ele morreu nessa condição, mas não saía do lugar com medo do credor e buscar tudo aquilo que ele devia. Em bens, a horta que ele tinha lá. E ela disse que esse foi o trabalho, assim, a situação, o caso que deu mais trabalho para ela. Porque até você convencer primeiro que ele está desencarnado, que ele não precisa mais de tudo aquilo, né? Para se mexer, para se locomover, que ele não necessita mais daquilo. Que aquele credor lá, ele não vai fazer nenhum mal para ele. Então ela narra tudo isso daí. E o que eu quero demonstrar com vocês? Que é melhor a gente procurar as pessoas com as quais a gente tem diferença agora do que esperar desencarnar. Não um processo automático, mas um processo consciente, sabendo exatamente que eu vou perdoar a pessoa, mas ela tem direito de pensar o que quiser de mim e ela tem direito até de ficar como ela está. Ela não vai evoluir em nada. O perdão vai fazer bem para mim, não para ela. Muitas vezes a gente perdoa, fala, eu perdoei, mas olha lá, ele continua fazendo mal pro Beltrano, pro Ciclano, pro Fulano, não está resolvendo nada isso. Mas não tem que resolver para ele, tem que resolver para a gente. Esse é o processo do perdão consciente e não do perdão automático que a gente está acostumado a dar. Quando Jesus diz, olha, reconcilia-te com o teu inimigo e busca fazer isso de uma forma reservada, chama teu irmão com o qual você tem diferença, e resolve a tua contenda com ele. Se você conseguir resolver essa contenda com esse seu irmão, que você tem a dificuldade, terás ganho um amigo.
Mas isso aí, se eu for lá e perdoar e a pessoa não quiser, é problema dela. A gente tem que se resolver primeiro. A evolução é individual, não é coletiva. Eu tenho que buscar os meus meios para evoluir. A outra pessoa, a evolução dela, quem vai responder? Ela que vai responder pela evolução dela, e não eu. Então eu tenho que estar bem comigo para buscar esse processo de perdão. E Jesus diz, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Muito bem, a gente falou muito sobre o perdão. Eu acho que o que eu falei aqui nem é tanta novidade para todo mundo, né? Todo mundo já leu o Evangelho, é estudioso, e o perdão sempre, de alguma forma, ele cabe em nosso cotidiano, nas pequenas coisas, às vezes em situações maiores, mas pouco se tem falado sobre o auto-perdão. O auto-perdão é uma coisinha muito complicada. Porque como nós sabemos, através do Livro dos Espíritos de Kardec e através do Evangelho também, essa vida que a gente tem aqui na Terra não foi a única vida. E não é a única vida e nem vai ser a única vida que teremos pela frente. Já tivemos muitas existências passadas. Habitamos vários corpos, de várias classes econômicas, várias cores, vários conceitos, mais intelectualizados, menos intelectualizados. E cometemos muitos erros. E sabemos também, pelos estudos, que as pessoas com as quais estamos ligadas hoje, os nossos familiares, o nosso círculo de amizade, não é por um acaso que estamos ligados a ele. De alguma forma, dentro de nossa família, temos algo a resgatar, e os nossos amigos sabemos que são o respaldo que Deus envia, para que não fraquejemos diante das provas que estão no nosso caminho. Muito bem. Diante disso, diante de todos esses conceitos que Kardec passa para a gente pode falar que existe vítima dentro do planeta Terra? Será que somos vítimas? Ou será que somos vilões da história? Será que somos muito vilões, assim, malvados, né? Igual aquela coisa de desenho animado, né? Tem um bandido, bonzinho. Ou a gente sempre é vítima? A gente não é vítima e nem é tão vilão assim. Por que a gente não é vítima? Porque se hoje sofremos, sabemos que pela lei de causa e efeito, já fizemos alguém sofrer um dia. E não somos tão vilões assim, por quê? Porque se prejudicamos alguém no passado, a gente topou, fez um acordinho lá em cima e topou renascer para reparar os erros. Mas tem muitas pessoas que não têm essa consciência que a gente tem. Nós somos até privilegiados por ter esse tipo de consciência hoje. Ou tentar desenvolver em nossos corações essa consciência através desses conceitos que Kardec deixou. Muitas pessoas não têm isso. Então, a reencarnação passa a ser o quê? O martírio. A culpa que carregam por vários delitos cometidos em outras encarnações. O fato de não poder ver determinada pessoa ou estar em determinada situação faz da vida da pessoa um martírio, porque ela sente a culpa. A culpa de ter prejudicado pessoas no passado e muitas vezes sente a culpa de ter prejudicado pessoas no presente. Trazendo isso para o nosso dia a dia. Quem aqui nunca foi vítima de uma fofoca? De uma maledicência? Todo mundo aqui fala mal de todo mundo, ou não? Ninguém aqui é maledicente? Todo mundo bonzinho, né? Todo mundo santinho aqui, não, né? Todos nós aqui temos esse problema ainda, a questão da maledicência. E nós sabemos que uma conversa errada pode prejudicar muitas pessoas lá na frente. Destruir famílias, destruir amizades, destruir aquelas pessoas, relacionamentos que a gente gosta muito. E eu tenho certeza que todos conhecem uma história, uma fofoca, que disso virou isso e acabou por destruindo amizades e relacionamentos antigos. E aí? O autor da fofoca, como ele fica? Será que ele se sente culpado? Com certeza. Mas será que para ele não tem conserto?
muitas vezes ter destruído vidas, não ter pensado antes de falar determinadas coisas, ou com as próprias atitudes ter prejudicado outras pessoas. Será que ele não sente essa culpa dentro dele? Sente. E aí? A pessoa culpada, aquela que carrega a culpa, ela, na verdade, ela está dizendo para Deus, Deus, eu não mereço ser feliz. Porque eu fiz, agora eu tenho que sofrer tudo para pagar aquilo e não é o suficiente. Muitas pessoas já reencarnam com essa condição. Eu sou culpado, não mereço ser feliz. E aí nós conhecemos ou reconhecemos essas pessoas através de uma doença que está muito em voga, a depressão. O depressivo nada mais é do que a pessoa culpada. Ela traz uma culpa por não saber lidar com a situação, por ter feito situações ou cometidos atos escabrosos em outras encarnações, ou pelo simples fato de ter que conviver com o inimigo em seu lar. Os médicos, a medicina, têm avançado muitos estudos com relação a essa doença, a depressão, que na verdade nada mais é, ou que nada mais, Joana de Ângeles nada mais é, fala que nada mais é do que o quê? Do que a falta de auto-perdão. A pessoa não consegue se perdoar. Ou porque é muito perfeccionista, não consegue ter o meio termo da situação, ou é 8, ou é 80, ou é porque é obrigada a conviver, é lógico que é uma provação e ela tem que superar isso, a conviver com relacionamentos, com pessoas que ela prejudicou no passado. Será que não tem saída então? Não tem uma cura para esse mal, que é a culpa, a depressão, a angústia? Não tem uma cura para tudo isso? É o auto-perdão. E como nós vamos fazer esse exercício do auto-perdão? Falarmos assim para a vida, vida, eu mereço ser feliz. E como que eu falo para a vida que eu mereço ser feliz? Enfrentando. Eu tenho que começar a enfrentar aqueles que eu prejudiquei no passado ou agora também, porque tem muitas situações no mundo que a gente fez agora, que a gente está colhendo, né? Enfrentar essas situações. Dizer para a vida, olha, eu sou capaz, eu sou forte, eu sou corajoso. Deus me fez perfeito. Eu penso, raciocínio, eu tenho um raciocínio. Eu sou uma pessoa feliz e mereço isso. Tem pessoas que não conseguem dizer isso para si mesma e para outra. São aquelas amargas, aquelas pessoas que a gente não consegue ficar perto, que elas nos fazem mal, a vibração é tão ruim que a gente passa mal de ficar perto da pessoa. Esse exercício de auto-perdão é um exercício diário, porque nós não estamos aqui simplesmente para existir. Reencarnei, tá tudo certo. Nós estamos aqui para viver a vida, não apenas para existir. E o que é viver essa vida? Enfrentar os problemas, dar-se o direito de ser feliz, dar-se o direito de errar. Nós não somos perfeitos. Nós vivemos um mundo de provas e expiações. Quem disse ou quem reencarnou com a pretensão de ser perfeito, nasceu no mundo errado. Ou está muito pretensioso. Muitas vezes, em uma vida, nós trazemos apenas um defeito para trabalhar. Uma virtude. Uma virtude só. E nós nem sempre conseguimos trabalhar essa virtude em uma única encarnação. Por isso, deveremos nos sentir frustrados, cansados, amargurados? Não. Porque teremos vivido e não apenas existido. Fazendo volume nessa terra que já é tão habitada. Como eu exerço o auto-perdão, então? Como eu consigo dizer para mim que eu mereço ser feliz? Como eu consigo ir lá e tentar consertar o que eu fiz de errado para o meu irmão? Quem não consegue muitas vezes se deparar com essa situação de enfrentar o irmão, né? Falar, olha, me desculpe pelo que eu fiz, eu sei que eu te prejudiquei, né? O que faz então? Começa a arregaçar as manguinhas e fazer caridade para as outras pessoas. Por quê? Porque com a caridade, com o auxílio aos menos favorecidos, eu vou estar exercitando em mim sentimentos bons. E compreendendo com os estudos, que eu vi aqui que vocês têm os estudos, com os estudos, a gente vai colocando
ideias novas em nossa mente, substituindo clichês antigos, como eu não posso, eu não quero, eu não sou capaz. Todos nós somos capazes. E a reencarnação é uma nova chance que Deus deu para todos nós, para fazermos um novo começo, para reconquistarmos os corações que magoamos. Quer uma chance maior do que essa? A vida, a felicidade de estarmos encarnados e todo dia abrir os nossos olhos, olharmos lá fora e falar, nossa, mais um dia. Se tiver problema, vou tentar enfrentá-los. Se tiver alegrias, meu coração se encherá de alegria também. Então nós vamos ouvir, vou contar para vocês a história de Maria de Magdala, uma passagem dela com Jesus, o Mestre. Todos sabem que Maria de Magdala foi uma prostituta muito famosa lá na época de Jesus. E ela tinha casas, joias, cavalos, tudo que uma pessoa podia ter de riqueza naquela época, ela tinha. À custa da infelicidade de pessoas, destruindo lares, fazendo famílias brigarem, discutirem. E ela então, conhecendo Jesus, resolve se desfazer de todos os seus bens, da casa, dos cavalos, dos criados, para seguir Jesus. E mesmo seguindo Jesus, tinha alguma coisa dentro dela que não deixava ela ser feliz totalmente. Porque quando ela visitava as praças do comércio, ela percebia o ar e o olhar de zombaria das pessoas com relação a ela. Ela percebia que as pessoas a olhavam de uma forma diferente. E isso a incomodava demais, porque ela dizia, eu sei que eu mereço que as pessoas olhem assim para mim, porque eu não sou digna das pessoas olharem em meus olhos. Eu destruí famílias, eu destruí pessoas, eu arruinei pessoas. E diante de todos esses pensamentos, ela vai em uma tarde encontrar Jesus e diz, mestre, eu não aguento mais. Eu abandonei tudo que eu tinha nessa vida e resolvi te seguir. Mas eu não sou uma pessoa feliz. Olha o tanto de coisa que eu já fiz de ruim para as outras pessoas. Olha o tanto de família que eu prejudiquei. As pessoas olham para mim com olhar de escárnio, de zombaria. Eu não mereço ser feliz. Jesus, com aquela paciência, com aquela doçura, olhou para Maria e disse, Maria, olha lá em cima daquela montanha. O que vês? Maria então se levanta, olha para cima da montanha e diz, mestre, eu vejo uma casa em ruínas. Jesus, Maria, olhe direito, perceba, o que vês lá adiante naquela montanha? Ela diz, mestre, vejo somente uma casa em ruínas. O mestre então, apontando para a casa, diz, olha ao redor da casa, Maria. O que há ao redor da casa em ruínas? Ela disse, mestre, vejo flores, aquelas flores miudinhas. Vejo flores, mestre. Então Jesus, com aquela doçura e ternura, responde para Maria, Maria, se Deus lança sobre uma casa em ruínas flores perfumadas, o que não lançará sobre um dos seus filhos que queira mudar a paisagem íntima? Maria, então, a partir daquele dia, tira o fardo da culpa que carregava e até o fim de seus dias, segue o Mestre cuidando dos leprosos, vindo a desencarnar também com a lepra. Pensemos então que a vida que temos é uma chance que Deus nos deu para exercermos o perdão e o auto-perdão.